dance through the highways, and on we'll on we'll go. Fala galera, estamos aqui para mais um IPDcast e hoje, como eu posso dizer, nós estamos chegando num nível. Hoje realmente nós estamos em outro nível. Hoje nós estamos falando aqui com Alessandro Ribeiro. Ele trabalha na Lotada, ele é um investigador da Polícia Civil do Amazonas, na delegacia especializada em repressão aos crimes cibernéticos, não é isso, Alessandro? Pode se Exatamente. apresentar para o nosso público? Bom, muito bom dia, né? Agradeço de antemão ao IPDEC, né? E ao Uhum. IPDEC Cast, que é o programa, pela oportunidade de estar trazendo aqui as principais notícias sobre os principais crimes cibernéticos e as principais dicas de segurança que nós estaremos passando no programa, né? Estamos aqui sempre à disposição. Trago aqui um abraço do nosso delegado, doutor Henrique Brasil, que é o delegado titular da Delegacia Cibernética, né, que não pôde estar presente por motivo de trabalho, mas estamos aqui representando a delegacia com muito carinho. Com certeza, e a sua ilustre presença já é mais do que bem-vinda, né? Digamos assim, é mais do que suficiente para a gente falar um pouquinho sobre os principais crimes cibernéticos, né? Sim. Eu acho que hoje são vários, né? A tecnologia evoluiu num nível muito rápido, então é, foi muito difícil se adaptar aos crimes cibernéticos. Como é que funciona mais ou menos? Bom, antes de eu entrar propriamente nos principais crimes cibernéticos, eu tenho que fazer uma introdução. Sim, sim. Com, no final da década de 90, início dos anos 2000 para cá, a internet cresceu, chegou até nós, a globalização, e juntamente com a internet, os oportunistas, os criminosos nas redes sociais que navegam nas plataformas digitais. Então, com isso, com essa preocupação, a Delegacia Geral do Amazonas, na pessoa do Dr. Bruno Fraga e outros delegados gerais que passaram por ali, criaram ali a Delegacia Cibernética, né, para dar um suporte melhor à população. E muitas pessoas navegam pela internet sem conhecer a internet, sem cuidados técnicos, o que demonstra aí uma vulnerabilidade, né, nas plataformas, ocasionando aí muitas das vezes a invasão de hacker, né, por alguma vulnerabilidade e desconhecimento da ferramenta. Bom, a gente vai começar. A gente vai chegar lá nesse tópico, né? Mas hoje eu queria saber mais um pouco de quem é o senhor e como começou o seu interesse pela segurança digital. Bom, eu sou investigador de polícia, né, há mais de 7 anos e comecei no interior do estado do Amazonas. Por lá eu passei 2 anos, né, na atividade policial, na atividade fim, e mais 4 anos na capital, na atividade fim. Mas eu sempre fui uma pessoa muito dedicada aos estudos, né? Sempre Sim, procurei sim. estudar, me qualificar. Eu sou uma pessoa extremamente envolvida no meu trabalho profissional, atendo diversas autoridades e pessoas do público de um modo geral, com muita educação e procuro dar uma atenção ao ponto também de tentar resolver, Uhum. juntamente com os meus demais colegas de trabalho, o problema daquela pessoa. E aí surgiu uma oportunidade, pelo delegado Benelli, doutor Paulo Benelli, que ficou sabendo do meu trabalho e me convidou a fazer parte da Delegacia Cibernética, o qual estou lá até hoje por mais de um ano.
E existe alguma experiência pessoal, algum caso marcante que fez tu pensar assim, pô, essa é a minha profissão e é realmente aqui que eu quero estar? Assim, na verdade, nós investigadores temos uma grande oportunidade de trabalhar na Delegacia de Polícia Civil do Amazonas, e lá a gente tem diversas formas de adquirir conhecimentos. Cada delegacia nos traz uma experiência, mas isso vai muito de cada colega de trabalho Entendi. querer se aprofundar, né? E consequentemente, com a dedicação, você acaba automaticamente sendo procurado. E eu particularmente, tudo que eu abraço, eu me envolvo de pé e de cabeça, né? E Sim, vou sim. fundo. E tu já teve que aplicar tuas próprias dicas de segurança no dia a dia? Tipo, tu fala um pouquinho, né, sobre phishing, ransomware, mas tu já foi alvo desses? Sim, quando a gente navega na internet, a gente é alvo de alguns sites, vamos colocar assim, fake, site Sim, clandestino, sim. site falso, né? E aí eu já entro diretamente no assunto de forma mais profissional no tocante a sites falsos, né? Porque assim, a Meta, como você sabe, ela é uma empresa que cuida do Instagram, do Uhum. WhatsApp e do Facebook. Sim, Essas plataformas digitais são as que as pessoas deveriam saber navegar com segurança, mas muitas delas desconhecem as ferramentas. E quando a gente está navegando, a gente se depara com sites falsos. Por sim, exemplo, sim. a primeira coisa, a primeira dica de segurança que eu alerto à população e aos profissionais é observar a URL. Que às vezes o site está lá, https://com, www.mercado livre, mas esse Mercado Livre está mercad.livre.com. Ele não tem o BR, ou seja, então ele já está me dando dicas ali na URL que ele é um site Sim. falso, né? E as pessoas não sabem não tem essa informação técnica, como a gente já tem. Além disso, a outra dica de segurança, de observar, saber se tem o cadeado, também lá na URL ou no próprio site, dependendo da plataforma, por exemplo, se for um Instagram, ela vai ter que apertar em cima do nome e lá vai aparecer lá o cadeado, Uhum. né? Quando você aperta no nome. Então, essas são algumas dicas que a pessoa tem que saber navegar em sites seguros para que ela não tenha o seu dispositivo clonado ou invadido, sob Entendi. pena de ela pagar um preço caro. E hoje em dia, você consegue citar quais são os crimes mais comuns ciberneticamente? Sim, os principais crimes nas redes sociais envolve o estelionatário é o campeão. Que é o estelionatário? O estelionatário é um terceiro que se passa por algum parente seu ou um terceiro que queira lhe trazer algo vantajoso, mas para tentar obter dados pessoais seus, né? Geralmente, o que ele vem como ele vem acontecendo no mundo empresarial, ou assim através das pessoas. Ele, por exemplo, te oferece plataformas de investimentos que você vai ter que seguir o passo a passo. Ele vai te mandar um link e aí eu já faço uma nova observação. Nunca abra um link que você não tenha certeza da origem, porque ao abrir o link, você dá acesso ao hacker invadir Sim, o sim. seu dispositivo. Quando ele invade o seu dispositivo, ele tem acesso a tudo aquilo que você tem, por exemplo, no telefone celular, né? E aí, hoje, o estelionatário, ele se passa por alguém que é bonzinho, oferecendo um produto, uma vantagem. Ao final, a pessoa faz investimentos, ou a pessoa está comprando achando que é no Mercado Livre, mas é um site falso. Compra um objeto que nunca chega, né? E perdeu aí uma importância financeira muito grande. Quando ela vai observar, ela caiu num golpe financeiro, né? Sim. Através de um estelionatário. Esse é o principal crime que ocasiona assim uma ocorrência maior na delegacia cibernética. O segundo crime que eu já entro é a clonagem do WhatsApp. Como é que ocorre a clonagem do Eu sempre WhatsApp? tive essa dúvida. Exatamente.
Como é que ocorre essa clonagem? É quando um terceiro ou alguém que você conhece, por exemplo, aí você está aqui no seu trabalho, só que você está preocupado com outras situações, mas está aqui envolvido no trabalho, e uma prima sua que teve seu telefone roubado, né, por um autor desconhecido, por um criminoso que tem conhecimento de informática, ele pega a foto dela, porque estava aberta, ele roubou, ela deixou aberto ali o celular dela sem a devida proteção. Ela não adotou medidas de segurança no Sim. celular dela. Ele entrou, percebeu que você tinha contato com ela, percebeu que você era primo dela e começou a desenvolver uma conversa. Você estava aqui no ambiente de trabalho achando que era sua prima. Você não olhou o número que fica debaixo do perfil. E lá, quando o falso perfil, por exemplo, ele vem com um número de celular desconhecido. Ok. Aí você, ela disse assim, ô primo, é, eu estou aqui precisando de um dinheiro para fazer minha inscrição no vestibular. Eu preciso aqui de R$ 200, um exemplo. E aí você manda. Só que depois do sair do trabalho, tu para pensar no que tu fez durante o dia e alguma coisa te chama a atenção. Minha prima me pediu dinheiro, ela nunca foi de pedir dinheiro. Uhum. Aí tu liga para ela do telefone que você tem armazenado. Prima, você me pediu. Não, não foi eu não. Quando você vai ver, você mandou para um número errado que estava com um falso perfil, que é o crime de falso Sim, perfil ou sim. falsa identidade. Como detectar e pedir a punição desse criminoso que fez isso com você? Primeiramente, printar o falso perfil com o telefone. Segundo, printar as conversas que você manteve. Terceiro, o comprovante A para onde chave. foi Sim. aquele dinheiro. Depois de tudo isso daí, você se dirige à delegacia mais próxima ou pode entrar na delegacia virtual que ela vai direcionar para a delegacia competente, que com certeza será a cibernética, né? Dependendo se for um crime Sim, sim. desse caso que eu estou lhe falando. E sendo, você depois vai direto na cibernética ou pela virtual, mas já aconselhei direto lá na delegacia cibernética, fazer o boletim de ocorrência. Por quê? As pessoas acham que ao navegar na internet é uma terra sem lei. Sim, Não, sim, sim. é um ledo engano. A internet é terra e tem lei, né? E as pessoas que fazem, cometem crimes serão presas. Como é que eu vou chegar nessa pessoa que lhe fez o mal? Pelo número de telefone dela, né? E pelo horário que ela te mandou aquilo ali. E pelo Pix. Para onde foi aquele Pix? Porque aquela pessoa que recebeu, ela faz parte também daquele sistema criminoso. Mesmo se for chave aleatória, essas coisas, tem como? Mesmo se for chave aleatória. Mas assim, geralmente eles usam o CPF ou o próprio número de telefone. Sim, sim. Então eu vou conseguir rastrear imediatamente pelo número do telefone, Entendi. pelo nosso sistema de segurança. Cara, é incrível, né? A gente para pensar querendo ou não, algumas pessoas não acreditam, né? Que, pô, levaram meu Pix, já bloquearam o número, já fizeram tudo, já sumiu a foto, então não tem mais como resgatar. Muitas pessoas pensam assim, né? Mas, como ele bem tá dizendo, gente, tem solução. Eu acho que quanto mais rápido você procurar, você buscar, eu acho que mais rápido tem como chegar nessas pessoas, né? Então. Sim, Eu acho que, querendo passar uma segunda dica aqui também, fazendo minha contribuição, né? No WhatsApp, para não ocorrer essa clonagem que ele diz, né? Que às vezes é o outro número, mas às vezes também pode ser o mesmo número. Você pode estar indo em privacidade, verificação de duas etapas, e aí você cria uma senha PIN. E sim. aí, onde o seu WhatsApp for tentar logar com o seu número, vai pedir o PIN. E aí, se o cara não sabe o PIN, só você logar de novo. E eu tô falando porque eu já fui alvo, né? Então, tipo, já. Só que não pegaram minha foto e criaram um outro perfil. Inclusive, hoje em dia, minha foto só aparece pra quem eu tenho salvo contato. Depois disso, eu fiquei até Sim. um pouco com medo, né? Mas tentaram fazer login, o WhatsApp saiu do meu celular. Mas por conta desse PIN, né, que eu já tinha ouvido falar há um tempo atrás, eu consegui colocar e consegui só recuperar meu WhatsApp, né? Sim. Então, fica aí a dica para quem tem WhatsApp, para quem quer eu acho que uma camada eu posso dizer assim, uma camada de segurança a mais. Fica aí essa dica, né?
Mas também tem a dica de realmente você colocar sua foto de perfil só para os seus contatos. Porque aí quem de fora adicionar você não vai ver sua foto, só se você adicionar, né? E eu queria saber o que as pessoas mais subestimam quando a gente fala de golpe de internet. É o seguinte, antes de eu entrar nessa terceira pergunta, Hum, a terceira dica de segurança que você colocou com muita pertinência é justamente habilitar, no caso, se for do WhatsApp, ir naqueles sim, 3 pontinhos lá em cima e habilitar em 2 etapas de segurança que vai gerar esse PIN, como você falou. sim, Esse PIN, eu ressalvo que jamais você pode fornecer esse PIN a quem com quer que seja. certeza. Essa é uma terceira dica de segurança. A quarta dica que antes de entrar na pergunta, eu Pode vou ficar à passar vontade. é não passar o código PIN para ninguém, não ceder seu telefone para ninguém, a não ser que você tenha extrema confiança, mas eu não oriento a dar o seu telefone para ninguém. E a quarta situação de localização, se, por exemplo, a pessoa estiver usando um computador, eu tenho como nós temos como rastrear pelo IP do computador, pelo horário que ele deu acesso, porque não sei se é de conhecimento, existem, vamos colocar dessa maneira, mais ou menos de pulso ou para botar pulso, né? Quando você pede acesso ou você entra na Sim, sim, internet, é chamado de IPv4 ou IPv6. sim. Pelo IPv4 é mais difícil de rastrear, mas pelo IPv6 eu vou pegar qualquer pessoa, porque o IPv6 só entra quem é cadastrado, né? E essas portas, geralmente não é do conhecimento de muitos hackers, né? Ou seja, além de eu pegar e nós rastrearmos pelo telefone, a gente vai rastrear pelo e-mail do telefone, número e-mail, e também pelo IP da máquina que ele usou, o horário que ele usou, de onde ele usou. Ou seja, não tem como a pessoa se esquivar por muito tempo e ela certamente responderá um processo criminal, Nesse até o ponto de ser caso, preso, né? nesse caso só cabe processo, até onde cabe uma prisão, tem, Bom, tem os níveis? tem os níveis, dependendo do grau do crime que ela está cometendo, ela pode responder em liberdade ou sendo presa, dependendo da gravidade. Entendi. Mas né, como eu tava falando, né, muitas pessoas hoje não acreditam na justiça cibernética, né, acham que ela não funciona, e aí eu queria saber o que que elas mais subestimam É, em relação à justiça. Na verdade, assim, as pessoas, de um modo geral, elas desconhecem, como eu te falei, Uhum, eu reforço eu estou batendo neste hum, ponto porque sim, muitas das pessoas que são alvo dos golpes, elas não conhecem, não sabem navegar de forma segura na sim, sim, internet. sim. Então, eu recomendo que as pessoas estudem mais para que não venham cair nos golpes. Mas há vamos dizer assim, uma certa desconfiança da população. Ah, isso não vai dar em nada. Sim. Se ela não fizer o boletim de ocorrência, a polícia não tem como gerar uma estatística para saber aonde ela precisa melhorar. E o autor, o criminoso, vai continuar prejudicando outras pessoas. Então é de extrema importância que as pessoas se dirijam à delegacia de polícia para registrar o boletim. E eu digo a essas pessoas que nós da Delegacia Cibernética estamos apurando vários delitos, inclusive eu tenho uma outra fonte que eu posso lhe falar. Vários dos crimes não são aqui em Manaus, são fora de Manaus, mas nós já fizemos várias diligências ao Ceará, né, Maranhão Uhum, e outros sim, sim. estados, e foi apreendido várias situações e várias pessoas estão respondendo processos. Então, ou seja, as pessoas que pensam que não vai dar em nada, pode ter certeza que a Delegacia Cibernética está apurando, está trabalhando junto com as demais polícias de outros estados e os resultados estão começando a aparecer, né, cada vez mais. Hoje em dia, somente a Meta, no caso o Facebook, o WhatsApp e Instagram, tem essa maior índice de crimes, ou o Telegram e algumas outras redes sociais também. O Telegram aparece mais na situação de movimentações financeiras. Por exemplo, Hum, o estelionatário usa o Instagram, consegue o telefone da pessoa, atrai para um grupo fechado do Instagram de investimentos
e oferecendo para aquela pessoa vantagens acima do mercado. Sim. Por exemplo, enquanto um banco te oferece, dependendo da aplicação, vamos colocar aqui hipoteticamente 0,50 a 1,7, 1,6, 1,10, né, valor de mercado, Uhum. eles te oferecem um 10% de lucro, 20%. E aí eu chamo a atenção para uma nova dica de segurança. Toda vez que você perceber que num investimento está oferecendo muito acima do mercado, desconfie e bloqueie aquele serviço, não participe mais, porque não existe fórmula mágica a não ser você trabalhando muito para ter as Sim, coisas, né? exatamente, mas 10% eu acho que qualquer um deveria pelo menos olhar, né? Falar 10% de volta. Se Tem nem aquele, se nem o banco dá, por que que ele está dando, né? É algo deve ser desconfiado, né? às vezes tem aquele, eu acho que eu já vi muito também, aquela questão de, ou você me manda R$ 50 e aí na hora eu te devolvo com 150. É instantâneo. Você já viu esse tipo de Exato. caso? Já me deparei com esse tipo de caso lá, que é justamente a parte de investimentos financeiros. Isso tem acontecido, né? É o famoso estelionatário Sim, atrás de sim. uma suposta plataforma de investimentos que não existe, é só para atrair. Só que aí é que está o detalhe. Toda vez que vier uma proposta dessa, já desconfie, já bloqueie e termine o assunto. Por quê? Ele vai fazer você acreditar no investimento, que ele vai fazer uma devolução pequena, depois ele vai evoluindo para valores maiores, aí e depois ele vai pedir informações como CPF, RG, vai pedir a sua conta, não, eu tenho que depositar. Aí ele pode invadir a sua conta. E aí quando ele Sim. invade, e aí você vai ter que ir no banco, o banco vai pedir um tempo para analisar no TI do banco se houve realmente ou não, se você facilitou, né? Porque eu peguei um caso lá, por exemplo, de uma pessoa que fez mais de 100 mil em investimentos, começou no valor pequeno e foi Sim. evoluindo, ele era um empresário, e aí que aconteceu? Ele teve um prejuízo de mais de 150 mil reais. Né? Só que ele só caiu a ficha depois que ele parou, assim que ele viu assim, não, mas eu quero então que você me devolva parte desse dinheiro. Quando ele pediu essa devolução, automaticamente o estelionatário Sumiu. sumiu dali. E aí a sorte que ele conseguiu printar, né, o telefone, aonde ele estava navegando, as conversas, ele guardou também os Pix que ele fez, Sim. e aí a gente iniciou uma investigação. E nessa parte cibernética é um pouco mais trabalhado, mais demorado, Sim, porque sim. tem muitas pessoas também, várias investigações em andamento, mas quando se trata de dados sensíveis, a, a, as informações são demoradas, né? Porque a gente tem que oficiar as plataformas, demora um tempo de retorno, Uhum. né? Até se chegar à autoria daquele crime, né? É difícil, digamos assim, ter essa resposta, né? Tipo, por exemplo, algumas das aplicações que a gente usa hoje não são nem brasileiras, né? Sim. Então, o senhor concorda comigo que é difícil obter essas informações das empresas? Sim, o senhor tocou num assunto agora extremamente delicado e importantíssimo. Nunca fazer investimentos com empresas de investimentos financeiros fora do país, principalmente. Uhum. Se você tiver que fazer, você tem que ter um conhecimento muito aprofundado daquilo para não ter prejuízo. Sim, Por quê? Aí vem uma situação do direito, né? O Brasil tem a sua soberania no seu território, via de sim, regra, sim. né? Mas em outro país, o Brasil não tem como Sim, avançar sim. muita coisa, porque ele está entrando em soberania, né? Ele pode fazer parceria com a parte de segurança, ministérios, né, de Sim, segurança de sim. cada país, para tentar se chegar nessa autoria. Mas aí é uma situação mais complicada, que envolve soberania. Então, uma outra dica é nunca fazer investimentos com empresas fora do Brasil, entendeu? Sim. Só se você tiver realmente um conhecimento sólido.
E aí a gente fala sobre investimentos, a gente tem que falar também sobre o crescimento das apostas esportivas, né, virtuais. Hoje teve um crescimento no número de casos, tem muita gente que acaba caindo em golpes envolvendo essas bets, digamos assim. Sim, é porque o que que acontece? É, As pessoas, de um modo geral, querem auferir vantagens econômicas sem muito esforço. Sim, E não existe. Por exemplo, eu vou falar de mim que estou aqui nessa sim. entrevista. Humildemente, eu tive que estudar muito. Eu tive que perder finais de semana com a minha família para chegar nessa minha profissão nobre, que eu sou muito orgulhoso de ser um profissional da segurança pública. Sim. Eu tenho orgulho de ser investigador. Então, tipo, para chegar aqui, eu tive que estudar, eu tive que fazer uma academia de polícia, eu tive que me dedicar exclusivamente, como tenho feito até hoje. Sim. Não dá para fazer polícia pela metade. Ou você domina o que faz e seja um ótimo profissional, ou você vai estar fadado ao fracasso. E essa procura de lucros assim fora do contexto são justamente por pessoas leigas que não conhecem o mercado Sim. financeiro. Aí envolve conhecimento do mercado financeiro, conhecimento de empresas sólidas naquele mercado financeiro. Se você não tem, você vai cair na mão de um estelionatário que vai arrancar o que você tem e até às vezes que não tem, né? Porque tem invasões que ele consegue fazer empréstimo. Quando ele invade o seu banco, quando você fornece dados sigilosos, quando ele invade o seu banco, o estelionatário ele pode contrair empréstimos, ele pode usar o seu cartão de crédito, ele pode abrir contas em bancos digitais. Olha só o estrago que ele pode fazer na vida de um cidadão Sim. de bem que não conhece e não sabe navegar na internet. A internet é uma área que você tem que ter domínio. Como tudo na vida, você tem que saber dominar. Senão você vai pagar um prejuízo muito alto. E aí, quando ele invade, eu tenho um caso de uma senhora lá, que ela, nesse caso dela, foi diferente. É o público idoso. Sim. Era se passando por um atendente do INSS que tinha que fazer uma atualização do cadastro do INSS. Ela prestou todos os dados achando, né? Nossa. A senhora achando que Sim. estava falando com uma atendente do INSS, né? E ela não estava falando com um golpista. Ele pegou os dados dela, né? Conseguiu manipular o que ela recebia, a pensão dela lá, conseguiu abrir contas no nome dela, conseguiu contrair empréstimos. Quando ela viu, a vida dela financeira estava totalmente conturbada. E aí ela teve que fazer o boletim de ocorrência, ir aos bancos para tentar reverter e minimizar aquela situação. Mas aí nesses casos, fica a critério do banco, sobre restituição de valores, alguma Bom, coisa o assim? banco, ele tem como detectar quando o cliente dele foi vítima realmente de um crime, de uma invasão, que ele não deu Sim. causa. Então, o banco vai adotar, ele vai pedir um prazo, logicamente, para verificar o que aconteceu, para depois fazer o estorno, a devolução, né, Sim, sim. restabelecer a vida financeira daquela pessoa. Caso a instituição financeira não o faça, né, vamos dizer que o banco não reconheceu e entendeu que a vítima que deu causa, mas só que ela caiu no golpe comprovadamente. Aí a vítima vai ter que buscar via judicial um advogado Sim, da sim. sua confiança para pedir a medida cabível na justiça e forçar o banco a devolver o dinheiro dela, né, na justiça. E hoje, tipo, eu acredito que a gente já tem alguns bancos que oferecem também contas para menores de idade, né? Pais administrando contas de filho, direito a cartão. Você acha que hoje as maiores vítimas são os idosos ou começam a ser esses jovens? Bom, no toque, você falou, você está afirmando que os pais abrem conta para os menores, né? Sim, sim. Bom, ele pode abrir, mas ele se responsabilizando pelo menor, porque o menor sozinho não pode abrir Sim, conta. sim. Ele não responde pelos atos da vida civil enquanto menor. Então, se o pai fiscaliza ali, e geralmente é o pai que é o titular da conta Sim, que sim. concede para ele um cartão adicional e Isso. etc. O pai tem que estar de olho no que o filho faz. Porque eu tive um caso aqui em Manaus, né, de um filho de um juiz, né? A gente não pode citar o nome por Não, com motivo certeza. de sigilo, Sim.
esse filho desse juiz utilizava o cartão da sua mãe e a mãe e o pai confiando no filho, né? Achando que o Sim, filho não fosse fazer alguma coisa indevida. Só que ele manteve contato com o estelionatário do outro lado, que se passava por um coleguinha, e disse: Olha, eu tenho aqui forma de tu evoluir no jogo, mas tu vai ter que pagar esse serviço. E aí ele começou a usar o cartão da mãe ao ponto de gerar um prejuízo financeiro muito alto. E aí a sorte foi que o banco percebeu e travou a conta, porque viu que estava tendo várias movimentações ao mesmo tempo. Mas veja, acredito que o pai e a mãe tiveram um pouco de culpa ali, né, de sim, falta de vigilância. Eu acredito que por falta de também do tempo, da correria do dia a sim, dia, sim, sim. mas a gente sempre recomenda aos pais que estejam próximos de seus filhos, conhecendo as ferramentas que eles estão ali navegando, sob pena de cair nesse golpe. Aí o que aconteceu? A mãe, quando foi comprar alguma coisa, descobriu que a conta estava bloqueada, foi ao banco procurar saber, o banco informou e disse: Olha, foi aqui, foi nessa plataforma que foi usada, né? Me parece ser jogos, isso aqui. Ah, tá, foi meu. Aí ela foi com o filho dela, quando viu, teve que depois ter um transtorno de fazer o BO e pedir desbloqueio do banco porque o filho dela tinha utilizado o cartão indevidamente, Sim. enganado pelo estelionatário na rede de jogos. E eu vou um pouquinho além, como você tocou nesse assunto de crianças, né, de menores, que é um outro público muito atacado. E aí eu já oriento os pais a ser amigos de seus filhos e saber tudo que eles estão fazendo, porque nas plataformas, nos joguinhos eletrônicos chamados como Discover, né, e o Roblox, Sim. nessas plataformas, se você não souber navegar, são aonde hoje estão os maiores pedófilos e aliciadores de menores. Ali pode acontecer a pornografia infanto-juvenil, o aliciamento e até mesmo o estupro, né? Eu estava dando uma palestra na aeronáutica para crianças em férias. E nós falando sobre jogos como Roblox, como o Discovery, esses jogos existem conteúdos adultos. E onde que esses aliciadores, esses estelionatários, eles agem com os menores de idade? É no chat. Eles se passam por bonzinhos, Por por criança, às coleguinhas, vezes, por né? crianças, para tentar marcar até o encontro. E olha o que aconteceu. É, Ao final da minha palestra sobre jogos, um garotinho de aproximadamente, acho que uns 10 anos, 9 anos de idade, ou 11 no máximo, mas acho que ele tinha uns 10 anos, levantou a mão e perguntou: Policial, isso aconteceu comigo. Eu estava no jogo e um suposto coleguinha disse que tinha formas de como eu evoluir no jogo, mas que ele queria me conhecer e que, inclusive, ele estaria na frente da minha casa. Aí ele, inocentemente, a sorte dessa criança, que por morar com os pais militares, que moram naquelas Sim, sim. vilas que Vila tem, Militar. para entrar você tem que se identificar, mas vejam a inocência da criança. Ela se levantou e foi olhar na janela, né? A sorte que ele não foi lá para fora e era um condomínio fechado. Sim. E ele olhou e não viu ninguém. E ele disse assim que depois falou para o pai dele. E eu disse para ele: Olha, quando acontecer isso, você comunica o seu pai diretamente para pegar os prints, né, daquele número que está em contato, daquela conta, para Sim. se abrir uma investigação. Ou seja, poderia ser um filho de uma pessoa qualquer que não morasse num condomínio. E se essa criança sai e realmente tem uma pessoa lá fora, né, que descobriu por alguma vulnerabilidade, ela conseguiu localizar a moradia, essa criança poderia ser estuprada. E as consequências disso jamais serão minimizadas, mas nunca serão esquecidas por uma criança. Sim, com certeza. E para os pais também, né, que realmente alguns não sabem, né, como você disse, não tem tempo. Eu acho que acontecer isso com eles deve ser um choque, né? Tipo, pô, se eu tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo, vem aquele sentimento de culpa, né? Exato. Então, a gente tá falando sobre essa parte de jogos, mas eu queria falar também sobre a parte de expor a criança
à internet, ao TikTok, aos aplicativos de vídeo, que recentemente, né, como todos sabem, teve um caso que repercutiu muito no Brasil inteiro, né, de um rapaz que administrava conta de adolescentes e fazia, vamos supor, um reality show, né, na casa dele, etc. E eu queria saber como proteger as crianças, os adolescentes dessas coisas, porque eu acho que é uma oferta de, tu vai crescer no aplicativo, tu vai ficar famoso. Eu acho que a jogada é essa, né, para a criança acabar adentrando nesse mundo. Exatamente. É outro ponto que você levanta com extrema propriedade. É, como eu estou lhe falando aqui, o que que eu oriento aos pais? A conhecer bem seus filhos, né? Ser amigo dos Sim, seus filhos e evitar essa exposição. Por quê? Porque quando você evita, você não fica de forma vulnerável. Você falou de um caso agora que repercutiu no Brasil de um adulto sim, que teve liberdade dos pais, aparentemente. Eu não sei do caso com muita sim, propriedade porque a gente não estava lá na cidade. exato. E essa pessoa estava ali divulgando a imagem da criança, né, e etc. Veja, há restrições para uma criança ser exposta, né? E com a presença e com a autorização dos pais, né? Ou seja, você viu o que aconteceu. Sim, De repente, não sendo esse caso, mas vamos supor que essa pessoa que está querendo vir com esse tipo de trabalho seja um aliciador, seja um pedófilo, e você confia fielmente naquela pessoa. Quando você vê, seu filho foi aliciado ou foi até estuprado. Então, veja, eu acho que tem que ter esse cuidado dos pais, né? Até mesmo porque tem uns que se passam, né? Como é que a pedofilia no ambiente virtual funciona? Começa com uma amizade, com vantagens de joguinhos. Daqui a pouco, olha, eu queria te conhecer melhor, né? sim. Aí joga uma conversinha, mostra aí uma parte do teu corpo, vamos marcar um encontro. Então, e uma criança, ela é pura, ela não Sim. tem malícia, né? Como nós temos assim no tocante de saber o que é certo e o que é errado. Por isso que eu peço aos pais que aumentem a vigilância e não permitam a exposição dos seus filhos. E o senhor falou sobre não ter tempo, mas eu lembrei aqui também, né, que o próprio Google, né, a própria plataforma disponibiliza o Family Links, que é um aplicativo que você instala no celular do seu filho, e aí já fica aqui a dica também, né, eu acho que hoje o intuito é informar a população, né, Sim, é comunicar. É, o My Family Links, eu não sei direito se tem para o iOS algo parecido, mas você instala, loga a conta no celular, no tablet do seu filho, e você consegue controlar quanto tempo ele passa no aplicativo, consegue ver. A gente recomenda que ele nem tenha mensageiros, né? Mas como a tecnologia evoluiu rápido, a gente sabe que hoje em dia tem crianças de 9, 10 anos, já tem celular, já levam para a escola, já comunicam os pais. Então a gente pede que você é, tenha essa segurança. Eu acho que você conseguir olhar no seu celular, não precisa ser no dele. Alguns filhos nem querem dar, né? Pai se recusam, né? Não, tem senha, não olha, não vê. O pai acaba confiando na criança, né? Acaba não dando muita. A extrema. Como eu posso dizer? A extrema atenção pra isso. sim, E acaba deixando passar, né? Tá, tu não quer que eu veja, então beleza, joga teu jogo sim. aí. Mas fica aqui a recomendação, né? My Family Links. Você instala no celular, loga com a sua conta, você consegue quanto tempo a criança está passando enquanto tal aplicativo, consegue bloquear alguns aplicativos da própria loja da Play Store, né, que é a loja do Google, e você consegue também verificar, né, tirar senha, não vai ter senha, ou se tiver uma senha, você vai saber para desbloquear o celular dele. Enfim, eu acho que hoje tem uma série de medidas, né, para você se resguardar seu filho, mas algumas pessoas não conhecem, né, ou não acabam achando balela, como sempre, né? Acabam não dando a devida atenção, querem algo mais fácil, né? Ah, vou te dar aí, tu abre o teu TikTok, fica aí Sim. vendo teus vídeos, mas hoje em dia eu acho que tem que ter essa cautela, né? Sim. Hoje tem ferramentas, dispositivos mais avançados que o pai pode acessar o telefone do filho remotamente, como Hum, você acabou de sim, falar.
Então, não necessariamente o pai vai ter que estar ali 24 horas, mas ele, Sim, assim, presencialmente, mas ele pode acompanhar, sim, pelo telefone, o que o filho dele está fazendo. Quando você falou assim que o filho, hoje eles estão colocando senha, né, para o pai não ter acesso. Isso é inadmissível. Por quê? Por que que eu disse para você que o pai tem que ter um diálogo permanente, ser amigo do seu filho? Não pode haver senha para um pai, se ele é sim, dependente do pai, se ele está sob a responsabilidade do pai, que é adulto. Ou seja, então não pode haver essa possibilidade em nenhum momento de o filho esconder coisas do pai. Até porque o filho está sob a responsabilidade de um pai, de uma mãe. sim. Então é inadmissível um filho botar senha para o pai e para a mãe. Né? Não, não Sim, tem, sim, não tem sim. porquê. Assim, outra coisa. Hoje se fala em drogas, né? Uhum. Mas hoje o celular, ele é comparado a uma droga. E aí a gente está falando aqui agora, a conversa saiu do mundo um pouco adulto, né, Sim, empresarial, para sim. o universo infanto-juvenil. Hoje a maior droga, e isso grosseiramente falando, Sim, sim. é o aparelho celular, mal utilizado. Veja, hoje você vê as crianças assim, ó, elas estão aqui no telefone e a perna dela assim, todo tempo tremendo, com pressa, para não perder o jogo. Quando o pai ou a mãe ou algum responsável chega e fala assim: Olha, já deu o horário. Não, pai, eles não querem entregar o aparelho, fica preso ao aparelho, aos jogos, porque Sim. é um vício, se torna um vício, se torna dependência. Então, os pais têm que dar horários para os seus filhos. Olha, você vai para a aula de manhã, quando chegar, você vai aqui almoçar, você vai estudar e tal hora, até tal hora, você vai brincar no seu joguinho que eu vou lhe autorizar para jogar. Depois daí vai parar e vai dormir para a mãe ir para aula. Ou seja, as crianças, elas têm que ter limites, né? Sob pena de caírem em diversas modalidades de crimes cibernéticos. E tem pais que acham isso proteção demais, acham que estão sendo rigorosos demais. O que que você teria a dizer para esse tipo de pai? Na verdade, se você ama o seu filho, você deve cuidar e estar bem perto dele, porque o pai que ama, ele está próximo, não está distante. Eu Certeza. entendo que os pais, hoje em dia, no mundo globalizado, não têm tanto tempo, mas uma criança também não tem culpa de ver o mundo. Se ela veio ao mundo, o pai e a mãe têm que se responsabilizar, tem que dar amor, tem que dar atenção, tem que ter tempo à criança, Sim. né? Porque a gente está vendo muitas crianças sendo aliciadas pelas plataformas de jogos, pelo chat, né? É, existe casos de troca de imagens, né, de nudez, de nudes, Uhum. de crianças e adolescentes, que o autor de um crime que está do outro lado, né, o criminoso, depois que ele obtém essas imagens, ele fica ameaçando. Eu tive um caso lá, agora eu lembrei, de uma criança que quem descobriu que ele tinha passado, né, e me parece, porque ele foi direcionado para uma outra delegacia Sim. naquele momento, me parece que chegou a ter um aliciamento, né? Pelo que a gente ouviu ali. E quem detectou foi o irmão mais velho dele, que viu, depois pegou o celular, viu que ele tinha mandado vídeos Sim. dele se expondo, e ele ficou ameaçando aquela criança. Aquela criança ficou com medo até de falar para os pais, né? Ou seja, se você não monitorar seus filhos, você vai pagar um preço muito alto. Realmente. E a criança vai ficar com sequelas, né, mentais fortíssimas, Uhum. né? E isso atrapalha muito na evolução de uma criança e de um Função no jovem. crescimento, eu imagino, Tudo, né? Que Deve, sim. deve mudar a É, vida. outra situação do próprio celular, do uso exacerbado, né? É, já está comprovado que está trazendo para as crianças e para os adolescentes e para o público adulto também problemas na visão, falta de concentração nas escolas, falta de domínio do conteúdo escolar e universitário, Sim. né? Porque as pessoas estão se tornando cada vez mais dependentes disso. Você vê que eu só peguei nisso aqui agora para falar com você sobre o exemplo do celular, né? Mas isso cabe também ao computador, né? Sim, sim. E outros dispositivos que prendem a atenção, né? Então, mas você vê que eu estou aqui com você e estou falando normalmente, Sim, né? sim. Sem estar olhando no celular, porque eu tenho esse domínio, né? Mas isso porque eu trabalho com É, isso e não tenho um, como, um né? autocontrole, digamos assim, né? Autocontrole. Então a gente vai.
passar agora para um temazinho, eu acho que mais leve, né, mais descontraído. Eu queria saber como garantir, hoje em dia a prefeitura disponibiliza redes abertas, né, nos terminais de ônibus, em alguns locais, e eu queria saber se é seguro esses Wi-Fi abertos, se tem alguma, tem como acontecer alguma coisa, se conectar numa rede sem senha, algo assim. Olha, é extremamente delicado esse assunto aí, porque é, eu vou falar de um caso de uma juíza, eu não vou falar o nome de uma Sim, não, com autoridade. certeza. Veja bem que tanto eu, que sou um policial, como as autoridades também São vítimas, são né? vítimas. Acabam caindo. E eu tive o caso de uma brilhante magistrada aqui do estado que ela foi alvo de utilizar a Wi-Fi, uma rede de um aeroporto, né? Dizendo ela que acredita que foi no aeroporto de São Paulo ou foi do país que ela estava. Eu não oriento a usar as redes sociais abertas, porque não são redes seguras, né? Eu aconselho a você usar a sua própria rede, se o seu telefone tem rede própria, Sim. a usar a sua rede e nunca usar o Wi-Fi, porque pelo Wi-Fi pode entrar um hacker também, dependendo do que tu vai, para onde tu vai navegar e como tu vai navegar. Eles têm como criar esse Wi-Fi também? Por exemplo, eu te forneço rede e em troca acabo pegando alguma informação tua? Acredito que sim, mas assim, geralmente a invasão ela ocorre por algum dado que você fornece, Entendi. entendeu? Você está ali, ele pede alguma documentação sua, Uhum. algum código, entre nesse link e aí você pode cair numa Eu roubada. uso de exemplo o Wi-Fi de alguns shopping center que tem em Manaus, né? Que são liberados, mas você tem que logar com o seu Facebook para, digamos, curtir a página, entendeu? Fazer algumas coisas. E agora me veio à mente que alguém poderia simplesmente criar uma rede, né? Fazer uma tela Sim, igual e acabar pegando algum no dado. mundo cibernético, no mundo digital, tudo é possível, né? Até mesmo uma rede falsa, né? Para causar danos a terceiros, né? Às vítimas. Sim, Então, eu não acho difícil isso acontecer. Mas no caso dela, ela teve invasão no seu Instagram e ela tinha milhares de pessoas seguidoras dela, né? Porque ela usa sim, muito a sim, rede sim. social dela, uma pessoa muito conhecida, uma pessoa pública. Mas nós conseguimos recuperar a conta dela, né? Nós conseguimos fazer o BO e nós conseguimos aí sanar um prejuízo maior que ela poderia ter. O prejuízo maior foi que de invasão da conta, né? Sim, Mas sim. isso poderia ter tomado uma outra proporção. E ela ficou muito grata à nossa delegacia e nos parabenizou por isso. E a gente não fez mais do que o nosso trabalho, né? Sim, sim, Poder com atender. certeza, né? Mas o que eu ia falar também é sobre alguns casos que, como eu posso dizer, é porque tem que procurar as palavras certas, né, para falar sobre um caso. É, tem alguns celulares que conectam a rede Wi-Fi abertas automaticamente, tem alguns Wi-Fi que tem que fazer login, e aí já tem algumas redes abertas também corporativas, que são de empresas. Nessas a gente tem que ter cuidado também, por exemplo, se alguma empresa cede um Wi-Fi em troca de algumas informações. A gente pode confiar plenamente? Como é que funciona? Olha, você tem que saber se a empresa é uma empresa séria, né? Tipo, saber se ela usa sistemas de segurança. Mas assim, eu aconselho a pessoa a navegar na própria rede do seu telefone. Não, nunca, se puder, né, Se evitar, puder né? evitar uma rede paralela, eu aconselho, porque eu não sei o que você vai encontrar do outro lado. Entendi. Eu só queria aproveitar, falando de telefone, Sim, falando de sim, sim. WhatsApp que a gente falou agora, eu gostaria de falar rapidamente sobre a clonagem do WhatsApp. Pode falar, pode ficar à vontade. Como é que ocorre a clonagem do WhatsApp? Você falou do código PIN Sim, do sim. WhatsApp, extremamente importante, que não pode ser passado para ninguém, só você tem o seu acesso. E ela ocorre quando o estelionatário, por exemplo, está te oferecendo alguma vantagem no sistema financeiro, por exemplo, que é o que está acontecendo Sim. bastante, e ele te pede, ele vai te enviar por SMS um código, ou ele vai pedir o teu código PIN, e esse daí jamais pode ser dado. Mas geralmente eles enviam um código pelo SMS para você mandar para Sim. ele. Quando você envia para ele, ele tem acesso à sua plataforma, ele invade. Qual a diferença da clonagem de WhatsApp para
o falso perfil de WhatsApp. No falso perfil, eu não invado o teu aparelho. Eu me passo por alguém conhecido para te enganar. Entendi. Na clonagem, eu passo para ti algum link para extrair dados, ou eu te peço o tal desse código. Quando eu passo, automaticamente na clonagem de WhatsApp, eu vou perder acesso à plataforma do WhatsApp. Sim. E aí ele tem acesso à galeria do celular, ele vai pegar, se tiver fotos íntimas, e aí eu entro numa outra dica de segurança. Jamais, em hipótese alguma, fornecer código, nem código PIN, nenhum código, não entrar em link que você não tenha certeza e jamais armazenar no celular fotos íntimas. Por quê? Numa invasão ele vai ter acesso, depois ele vai tentar te extorquir, que é um outro crime chamado extorsão. Olha, eu estou aqui com as tuas fotos, se tu não me der 5 mil reais, eu vou divulgar nas redes sociais. E às vezes as pessoas acabam, às vezes, pagando com medo de não ter exposto a sua intimidade. E às vezes ele pega a tua foto quando não tem de nudez e monta num corpo para tentar querer te prejudicar. A pessoa entra em pânico, né? Se a pessoa não tem uma estrutura emocional boa e acaba pagando, né, aquela extorsão para se ver livre. Só que ele vai ganhando fôlego. Ele vai voltar de novo. Como tu pagou, que não era para ter pago, era para ter procurado a polícia, ele vai ficar te extorquindo até onde puder. Entendeu? Então, por isso que eu falo que na clonagem, há uma invasão completa da plataforma. Pelo WhatsApp, ele vai ter acesso a toda a tua galeria, teu sistema bancário, a tudo. Ele vai fazer empréstimo na tua conta. Ele vai abrir uma. Se ele não conseguir entrar na tua conta, ele vai abrir uma conta porque ele vai ter acesso. Uhum. E aí vai ter que recuperar pelo suporte WhatsApp. Lá você pode recuperar e pedir para a conta ser bloqueada temporariamente. Aí ele vai ter que dizer que houve invasão, vai ter que juntar o BO, contar a historinha como aconteceu, né? Se for Instagram e Facebook, o Instagram hacked ou o Facebook hacked. E aí ele vai contar lá a historinha. Eu tenho também um caso, né, que aconteceu uma vez e eu presenciei, que é de alguém hackeou o Instagram da pessoa e começou a anunciar alguns móveis, geladeira, sofá, cama, essas coisas assim, num preço já pelo preço, né, tipo, R$ 300, R$ 400, eu vou me mudar, eu vou viajar, tô trocando de estado, por isso que tá nesse preço. E aí você entra em contato e aí a pessoa não, mas aí tem outra pessoa interessada, então me dá um sinal, entendeu? Me manda algum valor e aí eu seguro pra ti e aí eu te vendo. E aí depois tu vê, quando tu fala com esse amigo, quando tu entra em contato, mano, meu WhatsApp foi hackeado, meu Instagram foi Sim. hackeado. E aí você acabou fazendo um Pix, né? Um sinal para um estelionatário. Então fica aí também de alerta, né? Se você vê alguém vendendo um sofá por R$ 100, por R$ 200, né? Desconfie bastante. Isso aí, esse assunto que você traz aí é um dos crimes também que recorrente vem acontecendo. Deu uma minimizada agora, tendo em vista as diversas palestras que nós temos dado. Mas ele continua aparecendo. Inclusive, um membro da minha família, ele teve a sua imagem divulgada pelo Instagram numa conta fake, justamente com essa situação. O estelionatário estava lá, criou uma conta falsa, aí ele comete dois crimes, o criminoso. Falso perfil e estelionatário. Caso ele consiga extrair, aí se passava por um membro da minha família que estava vendendo tudo mais barato. Aí é que eu digo novamente, e fica de alerta para a população, é sempre desconfiar de um produto que está muito abaixo do valor de mercado. Se, por exemplo, um celular custa 2, 3 mil reais ou mais, e a pessoa está oferecendo por 500 reais, já desconfie de imediato. Não Sim. faça esse negócio, porque você vai cair no golpe do estelionatário. E o que que o senhor, por exemplo, assim, o senhor falou sobre a clonagem do perfil, né, da pessoa no WhatsApp. E como é que essa pessoa consegue os contatos de, por exemplo, alguém pegou, criou um número novo, tem um número desconhecido, como o senhor falou lá, botou a minha foto, mas como essa pessoa consegue entrar em contato, por exemplo, com a minha mãe, que é um contato meu? Pois é, como eu acabei de lhe falar, quando ocorre a clonagem pelo código que a pessoa enviou, Uhum, geralmente 90% é quando envia o código. Outras são situações de entrar no link, fornecer dados e aí a pessoa acaba invadindo, o hacker. entendi, sim.
Quando acontece a clonagem, o que que acontece? O hacker, automaticamente, ele já vai ter acesso à sua galeria, tudo aquilo que está no seu aparelho móvel, no seu telefone celular. Entendi. Ou seja, ele vai saber quem é a tua mãe, porque geralmente a gente põe, né? Mãe, Mãe, contato, uhum. o nome da mãe, então já é a mãe dele. E aí, olha como é que a malícia acontece por parte do criminoso. Como é mãe, ela deve estar lá na casa dela, né, fazendo os afazeres domésticos. Eu vou passar aqui um golpe nela e eu vou dizer que eu estou precisando de um valor para eu fazer uma inscrição ou de vestibular ou eu querer fazer um concurso público e eu vou ligar para ela. Ele liga, a mãe deve estar fazendo ali o almoço, olha assim rapidamente, né, vê que é o filho. Oi, meu filho. Mamãe, eu estou precisando aqui de R$ 300 para fazer aqui uma inscrição e fazer um lanche. Aí a mãe pega e manda, porque acha que é o filho, né? Só que depois ela, quando termina aqueles afazeres, quando ela vai ver, ela mandou para a pessoa errada. Por quê? Ela não percebeu que o seu filho nunca pedia aquele valor e Uhum. passou a pedir, e ela teve aquele estalo. Mas peraí, ele nunca me pediu esse horário. Geralmente eu dou para ele quando ele sai de casa. Caiu a ficha Sim, dela. sim, sim. Quando ele chega em casa que ela pergunta, aí ele fala: Mamãe, roubaram meu celular, eu estava indo para a escola e eu tô chegando agora. Aí a mãe pergunta: Mas você não me pediu R$ 300? Mamãe, não era eu, foi o rapaz que roubou meu aparelho. Eu tava saindo, ele chegou com uma moto, botou uma arma na minha cabeça e pegou e saiu correndo. Entendeu? Então, Uhum. tipo, mais um motivo de você ter E cuidado. a maioria desses crimes, né, como você mencionou, da moto chegar e apontar a arma, hoje eles pedem o celular e ainda falam qual é a senha, né? Eu Acredito. acredito já pra Sim, adiantar para esses. adiantar o que ele vai fazer em relação aos contatos do aparelho que ele já tem. E outra dica de segurança: seja lá você criança ou adulto, ao sair de qualquer lugar, de um restaurante, da escola, ao sair de qualquer lugar em direção a um carro ou a uma casa, ao entrar em uma casa ou ao sair de uma casa, nunca, em hipótese nenhuma, sair olhando para o aparelho. E principalmente à noite, porque por causa da luminosidade do aparelho. Ou seja, vamos supor que eu moro aqui no centro, que é uma área de muito tráfego, né, de muitas motos. Eu estou saindo aqui da minha casa, vamos supor que eu morasse por aqui, e saio 7 horas da noite com o telefone na mão. Eu estou pedindo para ser roubado. Com Né? certeza. Não deveria ser, porque é Sim, meu, eu não fiz nada para ser roubado, sim. mas o autor está vendo ali na moto, ele vai pegar e vai passar. Recentemente, a repórter aqui do Amazonas, que estava dando uma reportagem lá em São Paulo, estava na Avenida Paulista agora, recente. Sim. E ela estava ali verificando o celular quando passou um rapaz numa bicicleta, ou foi numa moto, eu acredito que foi numa bicicleta, e bateu na mão dela, ela ainda conseguiu segurar. Ele não levou, por quê? Ela estava ali no momento de vulnerabilidade. E sempre que você for ao seu carro ou entrar na sua casa, dê uma olhada antes ao seu redor. Não haja de impulso, porque pode ter alguém escondido. Entendeu? Teve um caso de um senhor agora que pegou um motor Uber e ele foi levar ele na sua casa. E um assunto vai puxando outros Sim, sim, exemplos. com certeza. E aí ele pegou a carona do motor Uber e foi para casa. E o que que acontece? Ele saiu da moto, pagou. Quando o cara sai na moto, questão de segundos que ele está entrando na casa, o rapaz sai de um mato, na lateral da casa dele, e mete o assalto. E Entende? aí Levou o leva. aparelho celular dele e levou o que ele tinha da carteira dele. Inclusive, Ou seja, tem que redobrar a segurança. esse pessoal da Uber, né? A maioria deles usam o celular desbloqueado e tá ocorrendo muito, pelo menos tá aumentando, né? Os Sim, crimes. Digamos assim, o cara tá lá fazendo a corrida, tá com o celular naquele suportezinho, o celular tem que ficar desbloqueado pra ele ver o mapa, e aí o cara passa, puxa na moto, passa num carro e puxa, de algum jeito rouba o celular já tá desbloqueado. Então, eu acredito que principalmente em São Paulo, Rio, que são essas cidades que têm esse maior tráfego de motos, pessoas estão sendo roubadas assim, e o celular já tá desbloqueado, né? Porque ele tem que desbloquear para ver o mapa e o celular fica lá desbloqueado sim. na beira da moto, né? Então,
Fica aí também o alerta para vocês que usam esse suportezinho no celular, que deixa o celular. Eu já vi um suporte, só saindo aqui um pouquinho do tema. O guidão da moto é aqui. O suporte tava bem aqui, assim, ó. Então, se Sim. passa um cara, eu acho que até numa bicicleta e puxa aquele celular, ele sai Sim, rápido, né? eu queria falar em relação ao celular que você falou agora por último, algo que me Uhum, chamou a atenção. É, quando você está com o aparelho, sempre deixar no módulo de segurança com senha, né? uhum. Porque se for roubado, ele vai demorar e de repente você pode ter tempo de ligar para as operadoras e pedir para fazer bloqueio, ligar para o banco, Sim, etc. sim. Porque as pessoas, a confiança das pessoas está muito grande no aparelho celular. Só que está tudo aqui dentro, né? Então eu aconselho, eu dou até uma outra dica de segurança, de que a pessoa, se tiver condições, ter dois aparelhos. Um para a parte bancária, de compras, deixa em casa, e o outro só para ligações, Uhum. entendeu? Coisas rápidas. Porque se ele levar esse, ele só vai trabalhar em cima de contatos, né? Mas se ele levar o outro tá a parte de plataforma de banco, né? Aplicativo de bancos, de Sim, sim, cartões de sim. crédito, isso aí é um achado para o criminoso fazer transações Já maliciosas. falando assim sobre a minha situação pessoal, né? Eu dirijo moto e eu tenho esse suporte, porém eu não uso esse celular. Esse é o meu celular de uso pessoal, ele fica guardado na mochila, no bolso, enfim. E o celular que eu uso pra dirigir, né, pra ver o mapa, essas coisas, é aquele celularzinho mais básico, entendeu? Só pra ligação, só pra chamada, sabe? O celular bem mais reduzido, bem mais barato, inclusive. Então, essa dica dos dois celulares realmente é boa. Funciona, tem funcionado pra mim até hoje, né? Graças a Deus. Até hoje ninguém nunca tentou puxar ele, tirar ele do suporte, mas fica aí realmente mais uma dica. E agora a gente falou muito sobre esse âmbito criminal, né, de redes sociais, mas a gente tem também uma outra questão que são os discursos de ódio na internet, né? São cyberbullying, essas coisas. Eu queria que o senhor falasse brevemente sobre isso. Bom, o cyberbullying é o bullying nas redes sociais. Sim. Falar mal de alguém, né, divulgar informações que não são verdadeiras, imputar crimes a alguém no ambiente cibernético, existem as tipificações. Por exemplo, se eu falo mal de você, eu estou cometendo uma difamação. Sim. Se eu imputo um crime a você, né? Olha, esse cara é um ladrão, esse cara aí é um mafioso, esse cara ele é um estuprador. Eu estou colocando um crime que você não fez, eu estou fazendo uma calúnia. Se eu falo da sua honra, de ficar falando mal de você, eu estou lhe injuriando também, né? Ou seja, existem as tipificações no ambiente cibernético, né? Divulgar, propagar imagens indevidas também, você vai ocorrer no crime, né? Divulgação de Uhum. imagem que não é permitido sem autorização da pessoa, dentre outros crimes. Mas o cyberbullying, ele é interessante porque o bullying, era aquele crime ocorrido reiteradamente no ambiente estritamente escolar. Sim, sim. O cyberbullying, ele já evoluiu com o novo regramento, é, a Lei 14.000, salvo engano, 808, de 2024 ou 25. Eu tenho que verificar essa lei com mais pertinência. Se é ela mesmo, mas eu acredito que seja. O que acontece? A nova lei diz o seguinte, que eu divulgar, eu expor nas redes sociais, existe uma agravante aí, né? Ou seja, sai da escola e entra no mundo virtual. Ou seja, os danos para aquela criança, para aquele adolescente, é muito mais grave do que no ambiente interno escolar. Porque o cyberbullying atinge as redes sociais. Sim. E a propagação de uma imagem negativa é muito grande. Então, tu jamais vai conseguir reparar em tempo real a propagação de uma rede social no ambiente cibernético. Ou seja, você há de convir comigo que a propagação no ambiente escolar, ela é mínima, é naquele ambiente que é o Sim, sim, sim. cyberbullying, e o cyberbullying, o bullying é uma coisa, o cyberbullying é uma propagação bem maior, ou seja, qualifica o crime, agrava o crime, existe uma agravante, ou seja,
E tem casos de até evoluir para crianças tirarem a própria vida, porque elas não aguentam a exposição. Que inclusive já aconteceu, né? Já, Temos alguns casos sim, registrados. o cyberbullying ele traz sequelas danosas para uma criança, para um adolescente que não tem estrutura para aguentar uma carga emocional dessa tão grande, Sim. como um adulto, por exemplo, né? Então, tem que haver um cuidado e ao se detectar com isso aí, se dirigir à delegacia de polícia para adotar, porque as pessoas falam assim: "Ah, mas a criança, o adolescente não vai preso". Ele vai preso sim, no sistema diferenciado do que o sistema prisional comum. Sim. Mas ele vai, por exemplo, se ele comete um ato infracional, né? Ele matou, o adolescente matou um adolescente, uma criança, e expôs na internet. Ele vai ser preso pelo ato infracional, ele cometeu um crime grave, um homicídio, vai ficar preso por pelo menos 3 anos, né? Ou mais ali dentro, e vai ficar fora do convívio social. Ou seja, então dizer que não vai ser afastado do convívio social, que não vai ser preso, ele vai de uma maneira diferenciada, mas vai. Entendi. E vai trazer consequências, porque uma coisa é você estar no seu quarto, outra coisa é você estar num sistema diferenciado que não tem pai nem mãe. Entendi. Mas, tipo, cyberbullying, alguns comentários pejorativos, como o senhor bem disse, né, no Facebook. Pode ser numa conversa de WhatsApp também, num grupo de WhatsApp, inclui também na lei? Sim, tudo aquilo que é propagado em ambientes digitais, né, é considerado cyberbullying. Nas plataformas, né, pode ser no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, né, em grupos de WhatsApp. Inclusive, tu tocaste num assunto que vai puxando o outro. Das escolas, estava há um tempo atrás rodando uns grupos chamados confissões. Uhum. Esses grupos, os jovens, os adolescentes entravam ali para ficar difamando professores, falando mal de professores, atacando a reputação de professores. E os professores depois ficaram sabendo e monitorando e levaram o assunto para a autoridade policial competente. Vários jovens estão respondendo processo criminal, né, procedimento, Sim, sim, né, sim. ato infracional, porque estavam falando mal de professores indevidamente, né, e foram descobertos. Ou seja, na internet não tem como escapar, Sim. né? Vai chegar uma hora que você vai ser pego pelo número, pelo e-mail do aparelho, pelo IP do computador, né? Uhum. Não tem para onde fugir, né? Então, quando isso acontece, vamos supor, num comentário de uma publicação do Facebook, eu postei uma foto, alguém me chamou de ladrão, faz alguma coisa, como é que eu posso ajudar a polícia, fora montar o BO, né? Quais informações eu devo levar para que seja feita a justiça mais rápido? De imediato você vai ter que, se for no Instagram, por exemplo, você vai lá naqueles 3 pontinhos lá em Sim. configurações, aí você vai botar lá, copiar o URL. Aí você armazena em uma outra plataforma, no Word lá para Bloco botar de lá notas, no né? bloco de notas, salva o URL, salva a conta que está lhe difamando, para que a polícia possa fazer a investigação em cima da URL e da conta que estava lhe difamando, ou injuriando, ou lhe caluniando, Por por mais que eu exemplo. tenha certeza que a conta é fake, também funciona? Por mais que, porque a conta foi criada por alguém. Sim, sim, E sim. se eu salvei a URL, eu vou chegar no destinatário. Se ele estava usando o computador, eu vou chegar no IP dele, né? Se ele estava usando o telefone, eu consigo chegar também, né? Uhum. Através da... Porque quando você cadastra uma conta, você presta informações, né? E você acessa aquilo que eu falei de IPv4 e IPv6, que é o pulso na linha da internet. Ou seja, eu sei da onde foi que partiu aquela comunicação naquele horário, naquele momento. E como é que eu sei, como é que eu consigo diferenciar quando é um crime cibernético e quando cabe, talvez, digamos, um processo por difamação? Pois é, quando há o crime, vamos supor, ele falou mal de você, Sim, sim, já cabe um processo criminal e um processo na área civil de danos morais. entendi. Né? Vai gerar dois procedimentos, dois processos, um criminal, e aí você vai ter que contratar um advogado para processar aquela pessoa Porque por eu danos pensei morais. também sobre ameaças, né, que também ocorre, né, no âmbito Sim, digital. a ameaça é um crime, vai gerar um procedimento criminal aí, né? Entendi. A ameaça já não vai gerar tanto um procedimento no primeiro momento civil, né, de dano, mas ela vai gerar um procedimento criminal, porque é um crime tipicamente criminal.
É porque recentemente também, né, querendo ou não, a gente tá falando sobre casos e eu tenho alguns casos que ocorreram com conhecidos meus, amigos, e teve um caso onde um rapaz conversava com uma colega minha, e aí eles trocaram mensagens, estavam não tendo um relacionamento, mas estavam se conhecendo, né, no âmbito digital. E aí acabou que ela não quis levar mais pra frente, acabou o relacionamento ali, aquele relacionamento que eles tinham, seja de amizade, alguma coisa a mais. E quando ela conheceu outra pessoa, começou um namoro realmente e expôs pra internet isso, ela foi ameaçada por essa pessoa que ela não quis nada, né? Aham. Ameaçada de morte, mandou mensagem falando que ela era isso, que ela era aquilo. E ela ficou com medo, e eu acho que é o que acontece com 90% dos casos, né? A pessoa tem medo de levar ao âmbito policial, a levar para uma outra instância mais séria, né? E aí eu queria que o senhor dissesse um pouquinho, mandasse uma mensagem para esse pessoal que tem esse medo. Sim, é aquilo que eu estava falando anteriormente. É, nunca armazenar, quando as pessoas têm um relacionamento que não deu certo, em hipótese alguma, ficar mandando fotos de nudez, vídeos de nudez Sim, da pessoa com quem teve um relacionamento, porque vai ficar armazenado no teu celular, né? Sob pena de essa pessoa que terminou o relacionamento, a outra pessoa que não queria que terminasse, querer se vingar nas sim, redes sim, sociais. Isso, sim. isso vem acontecendo Ocorre muito, muito, né? né? Realmente. E aí ela vai responder por ameaça, se ela ameaçou de morte, por exemplo. Ela vai, se ela falou mal por difamação, injúria, e se ela imputou um crime que a pessoa não fez, ela vai responder por calúnia. Ou seja, mais uma vez a gente volta para a tese dos dispositivos eletrônicos, como por exemplo o celular, né? O celular hoje, pelo nosso conhecimento, o último dados aí recente do IBGE, a gente conseguiu chegar numa pesquisa que 98% da população atualmente no Brasil utiliza o telefone celular, a rede móvel. Sim, A televisão pulou de 35% para ela de 42, ela diminuiu para, ela aumentou de 35 para 45 mais ou menos por cento. Por que a televisão? Por causa dos jogos. Porque uma imagem bonita, eu tenho sim, como ver, olhar com mais abrangência o jogo em sim, sim. casa, né, do que no telefone celular. E o computador, ele diminuiu bastante o seu uso, né? Baixando para mais para menos de 30%, né? O uso dele, Sim. vamos dizer assim. Mas o que me chamou a atenção foi o consumo e a quantidade de smartphone no Brasil, né? 98%, 99%, ou seja, a gente pode quase que afirmar que quase a totalidade da população brasileira utiliza Sim, um sim. telefone celular móvel, né? Então E- jamais é, a pessoa que tem um relacionamento guardar imagens de nudez, fazer vídeo no celular, porque pode ser roubado, pode perder o celular e pode virar uma ameaça de um relacionamento que chegou ao fim, sim. pela pessoa que não queria que terminasse o relacionamento, tanto da parte do homem como da parte da mulher. É, e tem um detalhe, por exemplo, a maioria dos crimes hoje é quase que igual, né? Antigamente era Sim. mais a mulher atacada. Mas tem casos que os homens estão sendo atacados pelas ex-companheiras, Sim. né? De criar contas fakes para difamar, injuriar ou até mesmo caluniar a própria pessoa que terminou o relacionamento. E aí eu acho que para a gente já finalizar, né, eu queria falar um pouquinho sobre a questão de estudo, né? Eu acho que uma pessoa que está assistindo o senhor hoje, que almeja ter a mesma profissão, por onde ela deve começar? Olha, procurar, se ela gosta, por exemplo, de navegar na internet, fazer faculdades que envolvam esse tipo de assunto. Sim, Por exemplo, como análise de sistemas, depois engenharia de computação, né, dentre outros, né, que envolve aí a rede de computadores e a parte da internet. E depois se especializar, por exemplo, em crimes cibernéticos, né, plataformas digitais, para ela poder navegar e falar com muita propriedade. Mas antes de fechar, eu queria reforçar as dicas de pode segurança. ficar à vontade. As dicas de segurança é nunca passar código para ninguém, nunca abrir link desconhecido, ainda que seja de um amigo seu, porque esse seu amigo pode ter tido o telefone roubado. Não abra link, não forneça código,
que venha por SMS. Não, nunca forneça o seu código PIN. Não participe de investimentos que você vai ter que entrar em links e cumprir etapas, né? Não forneça jamais a sua chave Pix, né? Na parte empresarial, qual é o crime que está acontecendo mais? É o falso boleto. O que acontece? Às vezes o empresário ele monta a sua empresa e tem o setor financeiro dele. Sim. Já teve um caso de aquele empregado não estava bem no setor financeiro, mas ele tinha acesso à parte das finanças da empresa. E o que aconteceu? Ele saiu da empresa, foi demitido e depois começou a tumultuar a parte financeira da empresa, porque ele tinha acesso, né? Então, ter esse cuidado de não deixar na mão de muitas pessoas, né, a não ser pessoas confiáveis. Quando for pagar um fornecedor através de um boleto, confirmar o número do banco, porque como é que o boleto falso ele aparece? O fornecedor envia o boleto por aquele e-mail da empresa ou pelo WhatsApp da empresa, mas quem está recebendo pela empresa tem que analisar aquele boleto, verificar se aquele telefone é do fornecedor, verificar se tem a numeração do banco, se está bem formatado, né? Sim. Se está o sacado com o endereço, se está dentro da margem, que às vezes ele vem fora de margem, vem com a Sim. numeração de banco errado, e aí você paga o boleto falso. Então, para evitar isso, mantenha contato. Recebeu o boleto, ligue para a empresa lá, para o seu fornecedor, olha, esse boleto aqui é para pagar, me dê o ok se for, porque você está confirmando para o telefone que o senhor tem de confiança, né? Mas se tiver alguma dúvida em relação ao boleto, rapaz, está estranho esse boleto, tem alguma coisa, faça uma videochamada para o fornecedor. Olha, eu estou com esse boleto aqui, é de vocês, eu posso pagar? Porque tivemos casos de empresas que pagaram boletos de valores altos, não vou citar o nome de empresa, que Sim, eu dei sim. palestra, e o dano foi bem grande, né? Porque a empresa que estava pagando achava que o boleto vinha de uma fonte errada, e aquele telefone foi roubado daquela pessoa. Entendi. De alguma forma, alguém teve acesso. E um outro crime que está acontecendo, extremamente importante, relacionado a bancos. Recentemente, eu não vou divulgar o banco, mas, bom, eu tenho um relacionamento com a minha gerente, eu tenho o telefone dela, o do banco que me liga lá, que é dela. Alguém pegou esse telefone do banco, se passando pela gerente, e enganou uma cliente. E a pessoa foi lá com a gente, olha aqui, é do banco, tá aqui, é esse número que me liga. E ele me pediu para me passar o Pix porque estavam tentando fazer um estorno, pediu minha chave de segurança porque estavam tentando fazer um empréstimo. Eu achando que era minha gerente, passei. E houve uma invasão na conta, um estrago. Ou seja, outra dica de segurança. Se você não tem certeza que é o seu gerente, jamais forneça chave de segurança para ninguém, nem para o seu gerente. Sim, sim. A não ser que você vá no banco. Eu aconselho a pessoa a ir no banco, né? Até para ter um relacionamento com o gerente, saber quem é e tal, para evitar um caso desse. Como é que você ia saber que não era o seu gerente, por exemplo? Se é o telefone do banco que está me ligando. Ou seja, é difícil hoje dizer que a internet é um ambiente seguro. É seguro para quem sabe realmente navegar, conhece a ferramenta. Mas para quem não sabe, é um ambiente perigoso, né? Como esse caso que eu lhe falei. Sim. O próprio telefone do banco foi alterado. Inclusive no próprio aplicativo do banco, né? Diz nunca forneça senha, nem por WhatsApp, nem por nada. Então o banco frisa muito isso. Então não é falta de informação, né? Não tem como a gente alegar. É Sim. realmente alguém que leu, mas não fixou na mente. Eu acredito que seja um dos meus bancos toda vez que eu entro. Não forneça senhas e não sei o que. Você tem que dar um okzinho num pop-upzinho, entendeu? Mas eu acredito que é isso. Se eu tenho mais algum caso, alguma coisa que o senhor queira frisar? No tocante, o outro público que está sendo muito atacado são os idosos, né? Não fornecer nada por telefone. Se tiver alguma coisa de INSS e banco, vá pessoalmente no INSS com algum parente seu, vá ao banco com algum parente, não faça nada por telefone, a não ser
que alguém de lá de dentro, forneça o número, mas mesmo assim procure resolver no local, Sim, porque você vai minimizar e muito a fraude, né? Eles clonam o telefone, eles clonam site, né? Então, só se você realmente souber navegar para evitar, porque nos sites tem lá o cadeadozinho que nós sabemos que é site seguro. Geralmente, por exemplo, o Mercado Pago é https://www.mercadopago.com.br, né? Ele vem uhum, .com.br, às vezes sim. vem o nome errado, você já tem que desconfiar na URL e do final da URL. Ou seja, se você identificar que já está errado ali, já nem continue mais. Entendeu? Então evite comprar onde você não tem confiança. E eu acho que rede social não pode, né? Eu não posso perguntar, mas essas suas palestras são para público, a gente tem informações, pode ter informações sobre. Bom, geralmente as nossas palestras são solicitadas ao nosso delegado geral de Entendi. polícia, que é passado para o nosso delegado titular. E aí, dependendo da demanda, né, como foi no caso de hoje, o delegado me autorizou a comparecer no programa Entendi. para que eu pudesse, na ausência dele, ministrar aqui as informações sobre crimes cibernéticos, os principais crimes Sim, sim. cibernéticos e dicas de segurança, né, que a gente observa que a maior parte das pessoas elas confiam na internet, confiam no telefone, mas elas não sabem quem está do outro lado. E do outro Sim, lado não sim. tem cara, não tem rosto, né? Então é Exatamente. um ambiente propício a fazer coisas erradas. Mas então é isso, seu Alessandro. Eu acho que eu agradeço muito o nosso papo, né? Foi de extremo conhecimento. A gente conseguiu trocar umas informações e divulgar, principalmente para a população, mais formas delas se ficarem mais seguras na internet. E agradeço também ao seu trabalho como policial, né? Claramente. Agradeço. A serviço à sociedade, eu acho que essa questão de informar também, não só, né? Prender, organizar, mas essa questão de informar a população também é um dever, né? Sim. E eu acho que hoje foi cumprida muito bem. No mais, é isso, galera. Eu fico aqui. Fiquem aguardando, eu acho que o próximo IPDcast a gente vai trazer mais um convidado. Já foi o segundo aqui que falou sobre segurança cibernética. Rapidamente, eu Pode poderia falar. só concluir, Pode, pode. assim, de forma definitiva, eu esqueci de falar que a delegacia especializada em repreensão a crimes cibernéticos, que tem como sigla DERC, a nossa Delegacia Cibernética, ela funciona na Delegacia Geral de Polícia Civil aqui do Amazonas, ali na Avenida Pedro Teixeira, em frente ao Sambódromo. Nós estamos lá de braços abertos para atender a população, mas nós informamos a população que ela poderá fazer o BO pela Online, delegacia também, virtual enfim. ou qualquer delegacia ela poderá fazer o boletim de ocorrência, independente de ela ir lá conosco. Porque caso não seja o crime objeto daquela delegacia, a delegacia que você procurou, por exemplo, você foi alvo de um crime cibernético. Sim. Poxa, eu tô aqui no centro, não vai dar para mim ir lá, eu tô cheio de coisa para fazer. Você pode se deslocar da delegacia que é da competência do centro, salvo engano, é o 24º DIP, né? E você vai lá e faz o BO. Aí ele vai transferir depois o BO para a delegacia cibernética, se for nosso, Sim. e aí você vai ter que comparecer ou no mesmo dia ou no outro dia, no horário comercial, para marcar sua oitiva e trazer os demais documentos para que possa se instaurar um procedimento investigatório. Então fica aí, gente, a dica. Eu acho que é muito importante saber, né? E saber para onde se direcionar caso ocorra, né? E eu até ia perguntar, mas eu acabei esquecendo. Mas é isso, gente. Eu acredito que ele está à disposição para, além dessas palestras, né, tirar essas dúvidas também. A gente tem uma delegacia especializada em crime cibernético, então você não está desamparado. A internet não é terra sem lei. Eu friso isso aqui de novo nesse podcast. A internet não é terra sem lei. E você que está pensando, está querendo fazer alguma coisa assim, saiba que você vai ser punido, porque não adianta você criar conta fake, não adianta você, se você tá como o delegado bem diz, se você tá acessando de algum dispositivo, esse dispositivo pode ser rastreado. Então, fica aí o meu salve, né, o meu alerta para quem quer não, para quem não quer
cair nesses golpes, né? A gente deu dicas aqui para famílias, para pessoas no âmbito empresarial, para pessoas no âmbito digital, né? Então, eu aguardo vocês aqui no próximo podcast. Eu acredito que já seja. Não vou dar spoiler, né? Eu ia dar spoiler, mas eu não vou dar spoiler do próximo convidado, é isso. Siga o IPDEC em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, a gente tem um blog. Então eu aguardo vocês aqui no próximo podcast. Falou!